É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical. Vejam também links que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, de outras videoaulas e de outros textos de apoio. Ouçam as leituras diárias, meditações que nós temos em áudio, dos textos sugeridos na revista da Escola Dominical durante a semana. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a participar da aula ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, conforme lição do pastor Antônio Gilberto. E por falar em evangelização, este é o tema deste terceiro trimestre de 2016. O desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. E hoje estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título Deus, o primeiro evangelista. O evangelho, nós vimos na lição passada, é uma tarefa que está além das possibilidades do ser humano. E é porque ela é uma tarefa inicialmente divina. O Evangelho é a mensagem da salvação na pessoa de Jesus Cristo. É a notícia de que Deus quer salvar o homem, para que o homem livre do pecado volte a ter comunhão com Ele e viva com Ele eternamente na glória. É esta a mensagem da salvação. E esta mensagem, ela tinha de ser comunicada em primeiro lugar por Deus, pois só Deus sabia que queria salvar o homem. O homem, ele não poderia descobrir que Deus queria salvá-lo. Como nós lemos na lição passada, lá em Isaías capítulo 55, diz a palavra de Deus. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está acima do homem. Deus é o Criador, o homem é uma criatura. Deus é eterno, o homem tem princípio. Deus jamais será compreendido pelo homem. E por isso, o homem jamais poderia descobrir que Deus queria salvá-lo. É por isso que Deus é quem comunica ao homem que quer salvá-lo. E é esta comunicação, esta mensagem, que é o Evangelho. É a boa notícia da salvação. E o primeiro a divulgar esta notícia não poderia ser outro a não ser o próprio Deus. E a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que esta notícia, esta mensagem de que Deus queria salvar o homem, é uma mensagem que é divulgada ao homem no Jardim do Éden.
Mas o plano da salvação e esta mensagem da salvação, ela existia desde sempre. Porque como é algo que vem de Deus, Deus é eterno. É por isso que o Evangelho, ele é chamado de Evangelho eterno. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo. Aqui nós, no livro do Apocalipse, estamos vendo o momento em que 3 anjos pregarão o Evangelho. No limiar da segunda metade da grande tribulação, nós temos a última proclamação do Evangelho antes do início do reinado de Cristo sobre a terra. E este Evangelho, na última vez em que ele é pregado, para anunciar o reino de Cristo que virá, nesta única vez, nesta última vez, o Evangelho é chamado de Evangelho eterno. Ou seja, no momento em que 3 anjos irão pregar o Evangelho, encerrando a evangelização antes do reino de Cristo, que é o reino milenial de Cristo, esse Evangelho é chamado de eterno, para mostrar que ele já existia desde a eternidade passada. Deus já sabia que o homem pecaria, Deus já sabia que o homem precisaria ser salvo, e por isso Deus já sabia que teria que comunicar ao homem o seu desejo de salvá-lo. É por isso que o Evangelho é chamado de eterno. E nós vimos na lição número 1 que pregar o Evangelho é pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é eterna, porque ela é a palavra de Deus. Por isso que o Evangelho é eterno. Então, desde a eternidade passada, o Evangelho já existia, porque a palavra já existia. Só não havia ainda sido comunicada ao homem, até porque o homem não tinha sido criado. Quando nós vemos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, nós encontramos o seguinte: como também nos elegeu nele, e este ele é Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos escolhido em Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? É esta mensagem que Deus quis salvar um homem através de Cristo Jesus. Que Deus escolheu salvar todos os que crerem em Jesus. E isto antes da fundação do mundo. Por isso, desde a eternidade passada já havia o Evangelho. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, nós também temos esta revelação da eternidade do Evangelho. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. O Evangelho é o anúncio da salvação da pessoa de Cristo. E desde antes da fundação do mundo, Jesus já era previsto como aquele que morreria por nós para salvar o povo, salvar a humanidade dos seus pecados. Em Apocalipse 13, 8, isso fica bem claro.
E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, os irmãos percebam que esta mensagem já estava na mente de Deus, já estava em Deus, ainda antes que o mundo fosse criado, ainda antes que o homem fosse criado. Por isso que o Evangelho é eterno. E se ele estava na mente de Deus, se ele já estava em Deus, somente Deus poderia manifestá-lo e anunciá-lo ao homem. E foi o que aconteceu. Assim que o homem pecou, Deus anuncia este Evangelho, anuncia esta mensagem que já estava na sua mente, que já estava no seu ser e que é então comunicada por Deus ao homem. Quando o homem peca, Deus vai ao jardim do Éden e o homem e a mulher se escondem de Deus. E Deus chama Adão. E Adão diz que estava nu, por isso que se escondeu dele. E aí Deus diz, você comeu do fruto proibido? E Adão diz, a mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. E Deus então se dirige à mulher, e a mulher diz, a serpente me enganou e eu comi. E então Deus se dirige à serpente, amaldiçoa a serpente. E antes de aplicar o juízo ao homem, ele anuncia a salvação. É o proto-evangelho. Nosso comentarista fala de Deus pregando o evangelho a Abraão, com base lá em Gálatas 3:8. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas, respeitosamente, nós queremos aqui seguir o que os estudiosos da Bíblia dizem. Que o anúncio do Evangelho se deu em primeiro lugar no Éden. O chamado proto-evangelho. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça. E esta te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Antes que Deus aplicasse a punição, o castigo pela desobediência do homem, Deus anuncia o Evangelho. A boa notícia de que o homem seria salvo. Isto é importante. O anúncio do Evangelho vem antes da punição do pecado, para demonstrar a boa vontade de Deus e para mostrar ao homem que, se crermos no Evangelho, nós seremos libertos do pecado. Porque o Evangelho tem o poder, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como diz Paulo lá em Romanos 1:16. Ele diz isso. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus. E Deus anuncia o Evangelho antes de lançar a punição a respeito do pecado, para mostrar que o Evangelho é o poder de Deus que resgata o homem do pecado. E o que nós podemos aprender com esta primeira pregação do Evangelho? Com o proto-evangelho, é assim que os estudiosos da Bíblia chamam Gênesis 3:15. É o proto-evangelho, é o primeiro evangelho, que foi pregado pelo próprio Deus. Por isso que Deus é o primeiro evangelista, que é o título da nossa lição.
Porque só ele poderia comunicar a mensagem que já estava na sua mente desde a eternidade passada. Que lições nós temos de Gênesis 3 e 15? A primeira lição é de que Deus foi quem deu a notícia da salvação. Foi ele próprio. Ele não usou de interlocutores. Ele próprio anunciou a mensagem da salvação. Ou seja, o Evangelho é a palavra de Deus. Pregar o Evangelho é pregar a palavra. Porque Deus foi quem anunciou o Evangelho. É a sua própria palavra. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o Evangelho é a palavra de Deus. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos anunciando a mensagem de Deus. Paulo diz com muita propriedade qual é o papel do crente ao pregar o Evangelho. Ele diz que o papel do crente é o de ser embaixador. Lá, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O evangelista, o evangelizador, o crente, porque todo crente é evangelizador, ele é um embaixador. Ou seja, ele é um enviado. Ele é comissionado. Ele não traz nada de si. Ele traz uma mensagem de Deus. Porque o Evangelho é a palavra de Deus. Eu só sou portador. Eu tenho credenciais para representar a Deus. O que é o embaixador? Nós temos aqui, o Brasil tem várias relações com vários países. E os países mandam embaixadores para o Brasil. Lá em Brasília tem um setor que é só das embaixadas. O que é o embaixador? É o representante daquele país no Brasil. Por exemplo, o embaixador da Itália, ele representa os interesses da Itália no Brasil. Ele apresenta ao presidente, quando ele chega, suas credenciais. Ou seja, ele tem autoridade para representar e para falar em nome do governo da Itália. Estou falando do embaixador da Itália. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós trazemos as notícias, as mensagens, os desejos, os interesses de Cristo para o mundo. Por quê? Porque o Evangelho é a palavra de Deus. O embaixador, ele só fala o que o seu governo manda, o que o seu governante manda. Nós trazemos a mensagem de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz que nós somos embaixadores. Nós somos emissários. Nós somos enviados de Deus. Porque pregar o Evangelho, porque Deus foi o primeiro evangelista. E o Evangelho é a sua palavra. Foi ele quem disse. É a primeira coisa que a gente aprende em Gênesis 3 e 15. Mas é interessante que este Evangelho, esse proto-evangelho, não foi dito por Deus ao homem. Não é a mensagem da salvação. Então não seria interessante que Deus se dirigisse ao homem para trazer esta mensagem? Mas esta mensagem, ela foi transmitida ao diabo, ouvida pelo primeiro casal.
Mas Deus comunica esta mensagem ao diabo. E porém inimizade entre ti, que é a serpente, e a mulher. Entre a tua semente, quer dizer, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, ferirá a cabeça, a tua cabeça, diabo. E, diabo, você ferirá o calcanhar da semente da mulher. Por que que Deus se dirige ao diabo e não ao primeiro casal? E aí nós temos uma lição. É que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para nos libertar do domínio do pecado, do império da morte, que estava nas mãos do diabo. Quando nós pecamos, quando o primeiro casal pecou, ele se transformou em escravo do pecado. E por estarem sendo escravizado pelo pecado, ele estava sob o domínio do maligno. Por isso que a Bíblia diz que o mundo está no maligno. E por isso que a Bíblia diz que nós somos dominados pelo mal, dominados pelo diabo. Lá em Hebreus, no capítulo 2, o escritor aos Hebreus diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O Evangelho, ele nos liberta do império da morte. Ele nos liberta do poder do diabo. Então Deus anuncia ao diabo o Evangelho, que é o poder de Deus que resgataria o homem do maligno, do diabo. O Evangelho mostra a soberania e o amor de Deus. Primeiro, ao anunciar ao diabo a mensagem do Evangelho, Deus estava dizendo para o diabo: olha, você não venceu, você acha que venceu, mas o Evangelho livrará o homem do seu domínio e colocará de novo o homem em comunhão comigo. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, nós aprendemos aqui em Gênesis 3:15, que o Evangelho é o poder de Deus, que nos livra do maligno. Mas também o Evangelho mostra, o proto-evangelho mostra que Deus ama o homem. Ele amaldiçoa a serpente, mas antes de punir o homem, ele anuncia o seu grande amor para com o homem. Então o Evangelho, em Gênesis 3:15, nós aprendemos que o Evangelho é o triunfo sobre o mal, o triunfo sobre o diabo, o triunfo sobre o pecado, porque ele é o poder de Deus, mas ele também é a demonstração do amor de Deus para com o homem. O amor de Deus é anunciado. O Evangelho é a demonstração do amor de Deus. Mas em Gênesis 3:15, nós também aprendemos que o Evangelho nos traz a mensagem de que é possível reatar a comunhão com Deus. O Evangelho é a notícia de que o homem e o pecado voltariam a ser separados. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. O Evangelho é a notícia de que o homem volta a ter comunhão com Deus e volta a ser inimigo do diabo.
É a notícia de que é possível restabelecer a comunhão, a unidade entre Deus e o homem. É isto que é o Evangelho. É a notícia de que o homem e Deus podem voltar a ter comunhão, podem voltar a ser um. É por isso que Jesus disse que ele veio ao mundo para que houvesse esta comunhão. Lá em João 17 e 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então há aqui uma notícia da comunhão. O Evangelho restabelece a comunhão entre Deus e o homem. Mas, em Gênesis 3:15, nós temos uma outra lição. Deus diz, olha, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça. O Evangelho é a notícia de que a semente da mulher destruiria o império da morte. De que haveria alguém que se faria homem e venceria como homem o diabo, restabelecendo a comunhão entre Deus e o homem. O Evangelho é o anúncio da semente da mulher. E quem é a semente da mulher? É Jesus Cristo. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A semente da mulher é Jesus. O Evangelho é pregar a Jesus, como nós vimos na lição passada. Filipe em Samaria pregava a Cristo. Paulo diz, eu prego Cristo e este crucificado. Os discípulos em Jerusalém não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O Evangelho é o anúncio de Jesus. É o anúncio da semente da mulher. Isto é pregar o Evangelho. É anunciar a Jesus. E Deus já mostra isso. No Éden, ele aponta para a semente da mulher. Eu tenho uma imagem na minha cabeça. Jesus, o pai falando com o diabo, e ele diz assim, olha, e porém inimizade entre ti e a mulher. Ali estava o primeiro casal ouvindo Deus falando. E porém inimizade entre ti e a mulher. E entre a tua semente, e ele dizia a sua semente, aí ele aponta para o filho que ali estava. A semente dela, a semente da mulher. O filho ali estava com o pai. E ele já é apontado para o primeiro casal como sendo o Salvador. Então, no proto-evangelho nós aprendemos que o evangelho, nós aprendemos que é o anúncio do Salvador, que é Jesus, a semente da mulher. Mas a Bíblia diz assim, e tu lhe ferirás a cabeça. Então a semente, e esta te ferirá a cabeça. Quer dizer, esta é a semente da mulher. O filho esmagará a cabeça da serpente. Ferirá a cabeça da serpente. O Evangelho é o anúncio da vitória sobre o pecado, da vitória sobre o maligno. É o anúncio da vitória sobre a morte. Vitória feita por Cristo. É por isso que Jesus disse na cruz, está consumado.
ele venceu. E a ressurreição é a prova da sua vitória. O Evangelho é o anúncio da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o mal, sobre o maligno, sobre o diabo. E quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos participantes desta vitória. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Aliás, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O anúncio do Evangelho, o Evangelho é o anúncio da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte. E de que nós podemos participar desta vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o proto-evangelho também nos ensina que esta vitória teria um preço. Esta te ferirá a cabeça, mas diz o Senhor, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos que haveria um preço a pagar. A semente da mulher seria ferida no seu calcanhar. A semente da mulher teria que se sacrificar. Teria de pagar o preço dos nossos pecados. Não há evangelho sem cruz, irmãos. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Jesus morreu por nós para que nós alcançássemos a vitória sobre o pecado. Jesus se fez pecado por nós. Pregar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, é a mensagem do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. É o reconhecimento de que nós somos salvos pelo sangue de Jesus. É o que Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E o escritor aos Hebreus fala a respeito deste alto preço. Lá em Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, como diz João na sua primeira carta, capítulo 1. Versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O proto-evangelho fala da necessidade do preço a ser pago para a salvação. Isto faz parte da mensagem do evangelho. Por fim, a última lição que nós temos aqui em Gênesis 3:15 é de que o anúncio da salvação foi uma resposta divina à queda do homem. Antes mesmo de castigar o homem pela sua desobediência, Deus traz uma resposta.
traz uma solução para a morte espiritual do homem, para a entrada do pecado no mundo. O Evangelho. O Evangelho é a resposta de Deus ao pecado do homem, à queda do homem. Então, em Gênesis 3:15, recapitulando, nós, nesta primeira pregação do Evangelho, que foi feita pelo próprio Deus no Éden, Deus nos mostra que o Evangelho é a palavra de Deus, que o Evangelho é a vitória do homem sobre o pecado e sobre o diabo, o resgate e a demonstração do poder e do amor de Deus. É a notícia de que Deus pode restabelecer a comunhão dele com o homem. É a notícia de que este restabelecimento da comunhão se faz por Jesus Cristo, a semente da mulher, que venceria o pecado e a morte e o diabo, e nós, crendo nele, seríamos participantes desta vitória. É a notícia de que esta salvação teve um preço, o preço do sangue de Cristo, e é a resposta que Deus dá para a entrada do pecado na humanidade. Mas Deus não parou de pregar o Evangelho no Jardim do Éden. Ele não pregou apenas o Evangelho no Jardim do Éden, e isso ficou por isso mesmo. E é interessante lembrar que o primeiro casal creu nesta mensagem. O primeiro casal creu nesta mensagem. Porque quando Eva teve Caim, ela se alegrou. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Está lá em Gênesis 4:1. Quando Eva teve Caim, ela se alegrou e disse: alcancei do Senhor um varão, esperando que Caim fosse a semente da mulher, o Salvador, demonstrando assim sua fé no Evangelho pregado pelo próprio Deus no Éden. Mas Deus não se limitou a pregar no Éden. Não. Ele continuou pregando e levando o Evangelho à humanidade. Ao próprio Caim, que Eva achava que fosse a semente da mulher, mas infelizmente ele era do maligno. Mas Deus pregou o Evangelho a Caim. Está lá em Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus anuncia a Caim assim que ele fez um mau sacrifício, um sacrifício que foi rejeitado por Deus, mas Deus anuncia a boa nova da salvação. Diz para Caim: não, você não está perdido, eu rejeitei o teu sacrifício, mas tu poderás ser salvo. Basta fazer bem. E também haverá aceitação para ti. Senão o pecado está ali de tocaia, está à espreita, e ele te dominará. Deus estava falando para Caim se arrepender do seu pecado, para poder ser livre do pecado. Deus anuncia o Evangelho a Caim. Deus convida Caim ao arrependimento. Mas Caim recusou esta mensagem. Recusou esta nova chance. Porque o Evangelho é o anúncio de que há uma nova chance para o homem. Lá no Éden, Deus já tinha dito: olha, porque vocês pecaram, vocês vão ser expulsos do Éden. Porque vocês pecaram, vocês terão que trabalhar para sobreviver. A terra está amaldiçoada, mas há uma nova chance para vocês. E a própria expulsão do Jardim do Éden é a demonstração de que Deus estava disposto a
permitir que o homem se arrependesse. Ele não deixou que o homem em pecado comesse da árvore da vida e ficasse irreversivelmente no pecado. O Evangelho é o anúncio de que há uma nova chance, há uma segunda chance para o homem. É isso que o Evangelho diz. O homem pode se arrepender, mudar a sua direção que o leva para a morte por causa da sua natureza pecaminosa. E foi o que Deus pregou a Caim. Mas Caim saiu da presença de Deus. Caim recusou a mensagem. E aí nós vemos a questão do livre-arbítrio. Nós não temos que nos abalar ao pregar o Evangelho e as pessoas não crerem em Jesus. Deus pregou a Caim e Caim não aceitou. Caim rejeitou. Se Deus pregando, alguém rejeitou, o que dirá nós pregando? Deus pregou o Evangelho a Caim, a mensagem da salvação, mas Caim recusou. Na geração antediluviana, nós vemos Deus levantando Enoque, levantando Noé, para pregar a mensagem da salvação, do arrependimento. Tanto Enoque quanto Noé profetizaram a respeito do castigo divino, do juízo divino, conclamando as pessoas a se arrependerem. Mas elas não se arrependeram. E por isso morreram no dilúvio. Aí Deus levantou Enoque e Noé para pregar. Mas anunciou a eles esta mensagem. E eles foram mensageiros de Deus. Profetas. Enoque é o primeiro homem na Bíblia chamado de profeta. Está lá em Judas 14. E deles profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. E a Bíblia diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. Ele pregou o Evangelho. Deus pregou diretamente a Caim. E a geração antediluviana ele pregou através de Enoque e de Noé. Mas, depois do dilúvio, o próprio Deus dá uma mensagem a Noé. Repete as ordens dadas ao primeiro casal a Noé. Mandou que Noé frutificasse, se multiplicasse e enchesse a terra. Prometeu a Noé nunca mais destruir a terra com água. E renovou a sua promessa a Noé. Nós vemos aí no pacto noaico, Deus mais uma vez anunciando a boa nova da salvação. Mas infelizmente aquela comunidade única surgida dos descendentes de Noé se rebelaram contra Deus, não creram na mensagem de Deus. E por isso houve a dispersão das nações na Torre de Babel. E aí então Deus resolve criar um novo povo, para através dele cumprir a sua promessa da salvação, cumprir o Evangelho que ele anunciou no Éden. E ele então chama Abrão, lá em Ur dos Caldeus. E lá, como diz o nosso comentarista, ele prega o Evangelho. Em Gênesis 12, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Até aqui, Deus chama Abrão para dele formar um povo, promete formar dele um povo, que seria o seu povo, a propriedade peculiar dentre os povos. E este povo, de onde viria a salvação. Então até aqui Deus promete a Abrão formar um povo, uma grande nação, e que ele seria uma bênção. Mas aí vem a sequência, o Evangelho.
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É aqui, neste momento, que Deus renova o evangelho pregado lá no Éden. Ele promete a bênção para todas as famílias da terra através de Abrão, através da posteridade de Adão. E quem nos... de Abraão, né? Desculpa. E é Paulo que nos revela isso, lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anuncia primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Veja bem que o evangelho já tinha sido pregado lá no Éden. Esse primeiro aqui não quer dizer que foi a primeira vez que Deus anunciou o evangelho. Não, Deus anunciou o evangelho lá no Éden. Mas aqui, para revelar que todas as nações seriam salvas através daquele que viria por Abraão, ele fala primeiro a Abraão a respeito da salvação vinda através da sua descendência. Abraão ficou sabendo da mensagem de que o evangelho, de que a salvação viria através de um descendente seu e seria para todas as nações. Por quê? Porque todas as nações tinham se rebelado contra Deus. Elas tinham sido dispersas. Parecia que a mensagem pregada no Éden não se cumpriria. Mas Deus renova a sua promessa da redenção, anunciando a Abraão que todas as nações seriam salvas pela semente da mulher que viria do próprio Abraão. A semente da mulher seria o descendente de Abraão. E Paulo volta a dizer isso neste mesmo capítulo 3 de Gálatas. Ele diz assim, versículo 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. O evangelho é anunciado no Éden e agora é renovada seu anúncio para Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas as nações. Na tua posteridade, a semente da mulher. Eu não esqueci da promessa feita ao primeiro casal. Esta semente da mulher será descendente teu, Abraão. Nesta semente tua, que é a semente da mulher, serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo. Por isso que o evangelho é anunciado a Abraão. E é anunciado Jesus Cristo. A posteridade de Abraão, que salvaria todas as nações. E quando Abraão vai sacrificar Isaque, no momento em que ele vai sacrificar Isaque, Deus diz para que ele não fizesse aquilo. E aparece um cordeiro. E este cordeiro substitui Isaque. E é oferecido a Deus. E Deus renova as suas promessas a Abraão. Diz o próprio Senhor Jesus que Abraão teve a visão completa do Evangelho. É o que nós vemos lá em João, capítulo 8, versículo 56.
Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Abraão teve a mensagem do Evangelho. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se renovou a promessa de que da semente da mulher viria alguém que abençoaria os homens, que traria a comunhão de Deus com o homem. E lá no sacrifício de Isaac, Abraão pôde entender que esta posteridade tomaria o lugar do homem, morreria em lugar do homem e traria a salvação para todos os homens. E é por ter tido esta revelação completa do Evangelho, descobrindo que a semente da mulher viria de um povo que seria formado por Deus e que morreria em lugar do homem para alcançar essa salvação. É por isso que Abraão assumiu aquele lugar singular na mansão dos mortos, aguardando o cumprimento desta promessa. Por isso que este lugar onde os justos, aqueles que creram no Evangelho, que creram na promessa da redenção através da semente da mulher, é chamado de seio de Abraão. Porque a Abraão foi demonstrado com toda clareza a mensagem da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Esta promessa de Abraão foi renovada a Isaac, a Jacó e aos patriarcas, aos filhos de Jacó. Não só a promessa da terra de Canaã, mas a promessa da salvação na pessoa da semente da mulher, que seria a posteridade de Abraão e que lhes levaria à cidade celeste. É o que a Escritura aos Hebreus diz, lá em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eles não esperavam apenas ter posse da terra de Canaã, mas eles esperavam algo superior. Era a mensagem da salvação, é a mensagem da cidadania do céu, da liberdade do pecado na pessoa de Cristo Jesus, da posteridade de Abraão. E esta mesma promessa de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó é renovada a Moisés. A Moisés. Quando Deus aparece a Moisés no Monte Horebe, lá no capítulo 3 de Êxodo, nós vemos Êxodo capítulo 3, versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que Deus se identifica assim para Moisés? Para mostrar a Moisés que estava de pé a promessa de formação de uma nação, de onde viria a posteridade que tornaria todas as famílias benditas. Moisés creu nesta mensagem. Saiu da companhia do seu sogro e foi ao Egito para libertar o povo. E o povo, ao ver os sinais que Moisés fez, creu também nesta mensagem da libertação, para ser o povo de onde viria a salvação, a bênção de todas as famílias da terra. Eles são libertos por Deus.
caminham até o Monte Sinai. Mas neste caminho, eles não creem nas promessas de Deus. Eles não creem. Eles se mostram incrédulos. E por isso, ao invés de receberem a promessa de Abraão, eles recebem a lei, que tinha a missão de os conduzir a Cristo, de os conduzir à posteridade. A lei foi dada para o povo, por causa da sua incredulidade, mas como um aio que os levasse à posteridade. A lei é um minus em relação ao Evangelho. Mas a lei os levava a Cristo. Eles não estavam ainda prontos para receber a posteridade. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei foi trazida porque o povo não teve a fé que teve Abraão para receber o Evangelho. Deus pregou o Evangelho a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés. Eles creram, mas o povo de Israel, liberto do Egito, não creu. E por isso Deus lhes deu a lei. E a lei era um aio, um condutor para levar a Cristo, para levar ao Evangelho. A lei foi posta em lugar do Evangelho. Mas a lei também conclamava o arrependimento. A lei foi dada, mas como para conduzir a Cristo, conduzir ao Evangelho. É por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, Moisés diz o seguinte: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Ele conclama o povo a circuncidar o coração. O que quer dizer circuncidar o coração? Se arrepender. E durante toda a história de Israel, Deus levantava profetas para pregar a necessidade do povo se arrepender dos seus pecados, para pregar a necessidade do povo circuncidar o seu coração. Profetas como Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, esses profetas foram levantados por Deus para conclamar o povo ao arrependimento, à observância da lei. Era Deus levantando profetas, trazendo a mensagem da salvação, mesmo sob a lei. Até o último profeta, que era João Batista. Porque a lei e os profetas duraram até João. E João traz a mensagem do Evangelho. Mateus capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mateus 3, 7 a 12. Esta é a mensagem do Evangelho.
João Batista anunciava o arrependimento e anunciava a Jesus. É o final da lei. É o anúncio do evangelho. Arrependimento dos pecados e o anúncio de Jesus. E quando Jesus é batizado por João, no dia seguinte, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apresenta Jesus. E quando João é preso, quando ele termina o seu ministério, Jesus começa a pregar o evangelho do reino de Deus. E é aí, irmãos, que nós vemos com muita clareza que depois de ter anunciado, como diz o escritor aos Hebreus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus volta a pregar o evangelho. Lá no Éden, ele pregou ao primeiro casal. Ele pregou a Caim. Ele pregou a Abraão, a Isaac, a Jacó e a Moisés. Ele depois levantou profetas para pregar a sua mensagem ao povo, quando o povo estava debaixo da lei, terminando com João Batista. E agora o próprio Filho que se fez carne, a própria palavra que se fez carne, começou a pregar o evangelho. Ainda sob a lei, Jesus prega o evangelho. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E o que Jesus pregou? O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus veio para nos dizer que tinha chegado o tempo do cumprimento da promessa, lá do Éden. Aquela semente da mulher chegou. Aquela semente da mulher veio. Se cumpre a promessa da redenção. Não é mais uma promessa, é um fato. Jesus veio para salvar a humanidade. Segundo, que o reino de Deus estava próximo. Ou seja, o rei havia chegado. E nós podíamos ser seus súditos, ser cidadãos do reino de Deus. Nós podíamos nos libertar do pecado. Bastava nós nos arrependermos e mudarmos de vida, crermos em Jesus. E o reino de Deus estaria instalado em nós e nós passaríamos a pertencer ao reino de Deus. E depois de nos arrepender dos pecados, nós deveríamos crer na palavra, crer no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Foi isso que Jesus veio anunciar. O Messias chegou, a semente da mulher chegou. Agora podemos entrar em comunhão com Deus. Para isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados, mudar da maneira de viver, passar a agradar a Deus, desde que nós creiamos em Jesus e creiamos na sua palavra. No Evangelho, pregado por Cristo, nós vemos Jesus como enviado do Pai. Quando o Evangelho foi pregado por Jesus, Jesus se apresenta como enviado do Pai. É assim que nos apresenta o Evangelho segundo escreveu João. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então Jesus, pregando o Evangelho, ele era o enviado do Pai. Ele foi enviado do Pai. E ele pregou o Evangelho como enviado do Pai.
E o que é ser enviado do Pai? Em primeiro lugar, ser enviado é mostrar que o objetivo da sua missão era a salvação e não a condenação. Em João 3:17, nós vemos que ser enviado do Pai é isso. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na qualidade de enviado do Pai, Jesus mostrou que a sua missão era a salvação e não a condenação. Pregar o Evangelho, irmãos, não é dizer que os homens estão condenados, mas é dizer que Deus quer salvar o homem, que o homem pode ser salvo. Foi isso que Jesus pregou. Em João 3:34 nós vamos, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Pregar o Evangelho, ser o enviado do Pai, como foi Jesus, é falar as palavras de Deus e não ter o Espírito por medida. Por isso, pregar o Evangelho é deixar a plenitude do Espírito Santo agir em nós. É por isso que o verdadeiro e genuíno Evangelho é o Evangelho completo. Jesus salva, mas ele também cura e batiza com o Espírito Santo. E é falar a Bíblia, falar a palavra de Deus. Isso é pregar o Evangelho. Jesus, como enviado do Pai, pregando o Evangelho, ele disse que ele falava as palavras de Deus e não tinha o Espírito por medida. Em João 4:34, nós encontramos, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E em João 6:38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ser enviado do Pai é fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. Quando nós evangelizamos, nós estamos fazendo a vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É ter como razão de vida realizar a obra de Deus. Como enviado do Pai, Jesus diz lá em João 6:29, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ser enviado do Pai é trazer a mensagem para crer no enviado do Pai. Pregar o Evangelho é crer em Jesus. Crer que Jesus é Deus e é o enviado do Pai. Em João 6:40, Jesus diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pregar o Evangelho é proclamar a ressurreição e a vida. É proclamar estas promessas de que quem crer em Deus passa da morte para a vida e nunca morrerá, terá a vida eterna. É falar da vida do além, é falar da eternidade. Foi isso que Jesus veio pregar, como enviado do Pai, lá em João 6:57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Pregar o Evangelho, ser enviado do Pai, Jesus pregava o quê? Que todo aquele que se alimentasse dele, viveria por ele. Pregar o Evangelho é pregar a necessidade que nós temos de nos alimentar de Jesus. E alimentar de Jesus é alimentar da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Pregar o Evangelho é dizer da necessidade que nós temos de meditar e de cumprir e de aprender a palavra de Deus, de nos alimentar da palavra de Deus e de viver por Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, diz Paulo. Pregar o Evangelho é dizer que nós precisamos não mais viver, mas Cristo viver em nós. Ser enviado do Pai, lá em João 7,18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Jesus, como enviado do Pai, glorificava ao Pai. Lá em João, capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ser enviado do Pai é glorificar ao Pai. O Evangelho é a mensagem de glorificação do Pai. E nós glorificamos a Deus fazendo boas obras. A pregação do Evangelho tem que ser acompanhada de boas obras. Ser enviado do Pai é ser do Pai. João 7,29. Mas eu o conheço porque dele sou e ele me enviou. Jesus, como enviado do Pai na pregação do Evangelho, mostrava que ele era do Pai, que tinha sido enviado pelo Pai, que ele era do Pai, que ele tinha comunhão com o Pai. A pregação do Evangelho nos mostra que nós temos que mostrar que somos de Cristo. E se somos de Cristo, somos parecidos com Ele e fazemos o que Ele manda e o que Ele faz. Como enviado do Pai, Jesus, lá em João 8,29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Como enviado do Pai, Jesus fazia o que agradava a Deus. Por isso que ele pregava o Evangelho. Por isso que ele trazia a mensagem da salvação. E ele tinha a companhia do Pai. Como enviado do Pai, ele tinha a companhia do Pai. O Pai não me tem deixado só. Ser enviado do Pai é ter intimidade com Ele. João 8,26. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Jesus ouvia o Pai. Conhecia o Pai. Tinha intimidade com o Pai. Aqui conhecimento no sentido hebraico, de intimidade, de experiência. Como enviado do Pai, Jesus pregou o Evangelho porque tinha comunhão com Ele, porque tinha intimidade com Ele. E só falava o que ouvia dele. Era dirigido por Ele. Como enviado do Pai, Jesus, e ainda lá em João 12,49, ainda falando da intimidade, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Pregar o Evangelho é falar o que Jesus manda, o que o Senhor manda. Foi assim que Jesus pregou o Evangelho, na qualidade de enviado do Pai. Ele só falava o que Deus mandava que ele falasse. Por isso que Jesus não falou, por exemplo, a data da sua volta. Porque Deus não mandou que ele falasse isso. Ser enviado do Pai é ser obediente. João 13,16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. É por isso que ele diz, o meu Pai é maior do que eu. Porque ele era servo. Ele era o enviado do Pai. E como enviado, ele era menor do que aquele que enviou. Jesus, como enviado do Pai,
Ele era obediente e submisso. Era servo em relação ao Senhor. Foi assim que Jesus pregou o Evangelho, como enviado do Pai, trazendo uma mensagem de salvação e não de condenação. Falando as palavras de Deus, porque o Espírito não lhe foi dado por medida. Realizando a obra, fazendo a vontade do Pai. Fazendo as pessoas crer nele mesmo, que era o enviado do Pai. Proclamando a ressurreição e a vida eterna como promessas a quem cresce no Salvador. Proclamando que aquele que cresce no Evangelho deveria se alimentar do Salvador e viver por ele. Buscando sempre a glorificação do Pai. Pertencendo ao Pai, sendo do Pai. Buscando agradar tão somente ao Pai. E gozando da sua companhia por lhe agradar. Tendo intimidade com o Pai e só falando aquilo que ele mandasse. E sendo obediente ao Pai como servo. Foi assim que Jesus pregou o Evangelho. O próprio Deus, anunciando ainda sob a lei, o Evangelho da graça de Deus. Que é o mesmo Evangelho do reino de Deus. É que Jesus veio pregar aos judeus. Então ele pregou o reino. Como os judeus rejeitaram, então veio o Evangelho da graça de Deus. Que é a mesma mensagem, mas o favor imerecido. Para que todos crescem em Cristo, de todas as nações. O Evangelho que havia sido pregado a Abraão. Deus o Pai pregou o Evangelho no Éden. Deus o Filho se fez homem e pregou o Evangelho. Primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois mandou que a igreja continuasse a sua obra, pregando também aos gentios. Mas Deus Espírito Santo também prega o Evangelho. É ele, diz a Bíblia, quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. E quando ele vier, ele aqui é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós pregamos o Evangelho, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele participa da evangelização, convencendo o homem, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também participa da evangelização, lá em João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se pregar o Evangelho é pregar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a testemunha fiel de Cristo, quem nos faz lembrar desta palavra é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz lembrar. Então ele participa da evangelização, porque ele nos faz lembrar das palavras de Deus, das palavras de Cristo. E pregar o Evangelho é pregar as palavras de Cristo. O Espírito Santo participa da evangelização, porque ele glorifica o Filho. Assim como o Filho glorificava o Pai na sua pregação, agora o Espírito Santo glorifica o Filho quando a igreja prega o Evangelho. Porque o Espírito Santo está na igreja. E ele glorifica o Filho. João 16:14. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo recebe de Cristo a palavra, anuncia a palavra à igreja, e a igreja divulga a palavra ao mundo. O Espírito Santo também participa da evangelização, glorificando o Filho e anunciando tudo quanto é de Cristo. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse
que há de receber do que é meu, que o Espírito Santo há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Pai pregou no Éden. O Pai pregou a Caim. O Pai pregou a Noé. O Pai pregou a Abraão. O Pai pregou a Isaac, Jacó, a Moisés. O povo não creu. Deus deu a lei a Moisés. E levantou profetas, até João Batista, para anunciar a mensagem a Israel. O Filho se fez homem e pregou o evangelho do reino de Deus como enviado do Pai. E diante da recusa de Israel, ele edifica a igreja para prosseguir sua pregação. E desta pregação do evangelho participa o Espírito Santo. O evangelho tem origem em Deus. O primeiro evangelista é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos o privilégio de, na companhia do Filho, na cooperação do Filho e na comunhão com o Espírito Santo, realizar esse trabalho que foi iniciado por Deus. Amém.